Olá, queridos. Estamos no ar com mais um programa Conversa Pública. Muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui com a gente todos os dias, tratando de temas assim super interessantes, né? Eu quase que repito a mesma coisa, que temas super interessantes, porque eles de fato o são. O nosso assunto de hoje é um tema interessantíssimo que todo mundo está falando a respeito deles. Você também deve saber que nos últimos meses a inteligência artificial ela tem ganhado os holofotes com o lançamento do ChatGPT. Todo mundo fala nele. Desde então, a ferramenta ela tem se destacado e alcançado um elevado número de visitantes. Atraiu mais de 1 bilhão de visitantes em fevereiro de 2023, aumentando em 62% em relação ao mês de janeiro desse mesmo ano. Impressionante, não é mesmo? Mais de 62% de aumento de visitas a esse chat, transformando a rotina de diversos setores ao redor do mundo, inclusive o segmento de educação. E é mais especificamente sobre este segmento, os impactos no segmento da educação, que a gente vai falar aqui no nosso programa de hoje. Eu tenho o enorme prazer de receber a Graziela Ortega. Ela é especialista em tecnologia educacional e faz parte da Rede de Educação Santa Marcelina. Graziela, muitíssimo obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Muitíssimo obrigada. Eu quem agradeço o convite. É um prazer conversar com você sobre esse assunto que está tão em alta e tão importante, tão relevante para o nosso cenário educacional. Verdade. Eu, assim, estava te falando, né? Eu lendo sobre o tema para a gente poder conversar um pouquinho, eu achei mesmo já extraordinária a leitura e eu mesma já desmistifiquei muito sobre essa questão do chat, né? Porque a gente fica falando, parece que o chat vem para tirar emprego de todo mundo, para tirar lugar de todo mundo, para que as pessoas fiquem mais burras, e aí a gente vai ver que também não é bem assim, não é mesmo? Aí eu queria começar contigo te perguntando o que é exatamente o ChatGPT. O ChatGPT é um chat com a tecnologia da inteligência artificial. Então, ele é um chat que ele utiliza a tecnologia GPT, que é Generating Post-Training, enfim. O que ele faz? Nós entramos e começamos a dialogar, questionar, fazer perguntas para esse chat, né? E ele busca na internet, ele tem uma rede neural. Então, quando a gente pensa em rede neural, logo a gente pensa no nosso cérebro, né? E a rede neural, o que é? Ele faz um rastreio na internet, busca as informações em diversas fontes de informação, entende, associa dados e gera uma resposta para você, tá? Então, ele utiliza as informações que já estão na web e correlaciona informações para trazer uma resposta adequada para o input que você colocou, que pode ser uma pergunta, pode ser uma solicitação, pode ser um código de programação que você está tentando debugar, né, encontrar um erro, pode ser uma equação matemática para ser resolvida. Então, tem várias coisas que o ChatGPT pode te dar como devolutiva daquilo que você solicita para ele. E aí, por isso, essa grande preocupação, né, na educação, do que isso pode nos oferecer a favor ou contra a educação. Uhum. Esse receio, né, desse chat ser incluído no sistema educacional e como que ele pode vir a impactar as atividades escolares. Quer comentar um pouquinho mais a respeito disso, desse impacto? Sim, na realidade, eu quero primeiro começar com uma reflexão, né? Porque os docentes, né, em geral, eles sempre estão muito preocupados em de que forma o aluno busca a informação, assimila essa informação, né, converte essa informação em conhecimento para conseguir aplicar de alguma forma. E aí, o maior receio, né, quando deu esse boom do ChatGPT, o quê? O meu aluno agora vai copiar e colar tudo do ChatGPT, ele não vai mais exercitar a criatividade, porque o ChatGPT pode escrever um texto, uma narrativa, um conto, uma poesia, enfim, pode produzir um trabalho, um TCC, né?
Mas o que a gente tem que levar em consideração é de que forma eu posso usar essa ferramenta, ensinar o meu aluno a utilizar essa ferramenta de forma produtiva, de forma que agregue. Porque a história do copia e cola, ela não nasceu agora com o chat GPT, né? Pois é, exatamente, exatamente. A história do copia e cola é de lá de trás, né? Eu, na minha época de escola, a professora dava um trabalho, o que é a Revolução Francesa? Você vai na biblioteca, pega uma Larousse, pega uma Barça, ou pega um livro e você copia. Se você quiser, você copia. A diferença é que a gente copiava na mão, né? Uhum. Depois vieram os buscadores, o KD, o Google, o Yahoo, enfim. Mesmo as enciclopédias digitais, né? Aquelas enciclopédias em CD-ROM, onde ainda assim o aluno podia somente copiar e colar. Então, talvez a reflexão não é em agora o meu aluno vai copiar, porque poder copiar ele sempre pôde, né? Ele sempre tem essa alternativa de somente copiar, ele pode copiar do colega, né? Eu acho que a grande preocupação é de que forma eu entendo esse recurso e me aproprio desse recurso para transformar esse limão numa limonada, né? Então, a primeira coisa é de que forma eu estou elaborando os questionamentos ou as reflexões que eu estou pedindo que o meu aluno faça. Porque se você perguntar o que é, como é, explique, descreva, isso você encontra pronto em qualquer lugar, e não vai ser só no chat GPT, né? Mas entender, correlacionar essas informações, validar essas informações, fazer uma leitura crítica dessas informações que o chat GPT ou outros serviços de inteligência artificial podem te oferecer, essa é a questão, né? Então, vai muito além de uma vertente do copia e cola, vai para uma vertente de uso ético desse recurso, de conscientização, de potencialidades de uso. Você sabe, Graziele, que eu vendo essa discussão toda, eu fico lembrando do meu tempo de faculdade, especialmente do tempo de faculdade, e que assim, muitas vezes os alunos diziam assim: professor, dá prova de consulta, né? Aí o professor dava uma prova de consulta, todo mundo se ferrava, né? Porque, na verdade, a gente está falando da mesma coisa praticamente agora, né? Não basta você ter ali à tua disposição os dados, as informações. Você precisa saber analisar, como você acabou de colocar, você precisa ter um senso crítico daquilo que você está lendo e ofertar as suas conclusões. Esse é o grande milagre, vamos chamar assim, da educação, né? Fazer com que você consiga trabalhar as informações que você tem à sua disposição e que sempre teve nos diferentes instrumentos, como você mesma colocou. A gente está aqui conversando com a Graziela Ortega, ela é especialista em tecnologia educacional e está aqui tratando com a gente sobre o chat GPT, esse milagre, essa mágica que está aí e que todo mundo fica falando, alguns com muito receio, outros, né, entusiasmados que agora eles não precisam se preocupar em estudar essa coisa toda, só que não é bem assim, né? Como a Graziela está aqui orientando a gente. Eu queria te fazer uma pergunta, Graziela. Você já falou, já citou essas palavras aí no teu contexto, e o que a gente está falando aqui sobre o advento do GPT, ele tem a ver com as questões de, por exemplo, informação, conhecimento e sabedoria. Um pouco envolvendo essas questões. Quais são as diferenças desses termos e que importam com relação ao GPT? Então, informação é você saber o que é alguma coisa e pronto, acabou. Né? Eu gosto muito de um exemplo que eu li uma vez, agora eu não me recordo a referência. Informação é você saber que tomate é fruta, ponto. Conhecimento é você saber que, apesar de tomate ser fruta, ele não vai para a salada de fruta, ou seja, em que contexto essa informação vai fazer sentido e como eu uso essa informação, né? E saber de tudo isso daí, né, da informação e ter o conhecimento, contextualizar, enfim, te leva a outros desdobramentos, a outras reflexões,
né? Então, eu sei que tomate não é fruta, eu sei que eu não posso colocar o tomate na salada de fruta, de que forma eu posso fazer um bom uso do tomate, de que forma o cultivo do tomate pode ajudar no desenvolvimento sustentável em determinada localidade, ou no crescimento econômico, ou na diminuição da fome ou da pobreza, enfim. Então, muito do que a gente questiona, né, com relação ao ChatGPT, é que ele está te dando uma informação, né? Ele está trazendo para você uma informação, ele está correlacionando informações, mas o principal, né, que é aquilo que você já comentou, é desenvolver esse olhar crítico, né? Porque o próprio ChatGPT, se você perguntar para ele, eu posso confiar nas suas informações, ele vai te dizer que ele não é 100% preciso. Ou seja, além de eu ter uma leitura crítica, né, em cima das informações que o chat está me trazendo, eu também preciso ter um olhar de validação dessas informações, né? Porque o chat em si, ele não tem nenhum compromisso com a fidedignidade, né? Ele traz as informações, ele te oferece. Exato, ele te oferece. Então, pode ser, né, que você faça uma pesquisa ou faça algum questionamento e que ele te traga uma informação que não é 100% válida. Quando você entra lá no ChatGPT que pesquisa sobre algum assunto, e aí você pede as referências desse assunto, ele te lista algumas referências que não são nem cabíveis. Que se você pegar aquela referência e der um Google para buscar na fonte, você não encontra. Então, tem também esse cenário de você trabalhar com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, de validação de fonte, de validação das informações, né? Que é algo que a gente já teria que estar trabalhando já, né, há um bom tempo. Então, não é só uma questão do copia e cola, não é só uma questão da informação pronta, é um desenvolvimento mais integral do ser humano enquanto competências digitais do que propriamente dito de absorção de informações, né? É de entender o que a tecnologia pode te trazer e de que forma você faz uso. E ainda assim, eu posso confiar? É 100% confiável? De onde que essa informação veio, né? Essa informação, ela é tendenciosa? Não, ela não é tendenciosa. Então, existe toda uma série de pontos, né, que o próprio docente pode trabalhar com o seu estudante enquanto prática pedagógica de sala de aula, né? Bacana, vamos pegar aqui essa informação. Vamos validar se isso de fato é verdade? Vamos buscar fontes confiáveis que deem um check nessas todas as características que essa informação nos trouxe? E com isso você está desenvolvendo o seu aluno, você está estimulando o seu aluno nesse pensamento crítico, né? Que é o grande papel da escola, que é o grande papel da educação. A gente sempre fala, né? Uma biblioteca cheia de livros, mas trancada, de repente ela não tem nenhum valor. Uma biblioteca cheia de livros, mas que você chega lá, lê, mas você simplesmente guarda aquelas informações, não processa para nada, também tem um valor mais ou menos meritório, né? Mas o importante mesmo é quando você pega todas essas informações e que você começa a trabalhá-las com criatividade para poder fazer novas descobertas, novos caminhos. Na verdade, é daí que surge o que a gente fala das novas tecnologias, né? Elas não surgem necessariamente de um trabalho de uma máquina, né? Muitas pessoas falam, o computador é burro, né? Todo computador é burro. Quem é inteligente é quem alimenta esse computador. Você concorda com essa afirmação para o GPT? Exatamente. É bem por aí. Por quê? Por que as informações que o ChatGPT nos trazem não são 100% confiáveis? Porque a internet, até pouco tempo atrás, né, ela ainda é um pouco terra de ninguém, né? Vamos dizer assim. Se eu quiser publicar um texto, um material que não seja fidedigno, né, contando uma informação errada, pode ser que esse texto de fato vá para frente e seja replicado, né? A gente vê aí o fenômeno das fake news e de que forma isso se alastra, principalmente por conta das redes sociais. E principalmente pelo simples fato de as pessoas não terem o hábito de validar as informações, né? De correr atrás de fontes que te certifiquem de que aquela informação é válida.
Sendo assim, tudo aquilo que o ChatGPT consome na internet, né, ele pode ser ou não pode ser uma verdade, né? Pode ser uma informação fidedigna ou não, né? Lá, né, quando a Wikipedia surgiu, né, ela surgiu com uma ideia de uma enciclopédia colaborativa, e as pessoas abasteciam essa enciclopédia de informações. E o que aconteceu é porque ela perdeu tanto crédito, porque eu podia chegar lá e dizer que a capital do Brasil é o Rio de Janeiro, é São Paulo, enfim, e não tinha ninguém que validasse essas informações até então, né? Então ela perdeu o crédito enquanto sendo uma enciclopédia confiável, né? E o ChatGPT consome informações da internet que não são 100% confiáveis, né? Ele consome, lógico, bancos de dados com informações garantidas, fidedignas, verdadeiras, né? Com certeza, mas também tem aquela porcentagem ali que não é tão confiável, né? Por isso, essa questão de validar essas informações, né? E do computador ser burro, né? Como você bem colocou, né? Ser um quesito que a gente tem que levar adiante. Olha, você está pesquisando, mas será que você pode contar com isso? Será que uma pessoa ela é detentora de todas as informações, né? E uma coisa importante é o professor também sair, né, o docente também sair dessa posição de que ele é o detentor das informações e do conhecimento. Porque hoje em dia todos os nossos estudantes, né, a maioria, né, vou corrigir, né, para ficar mais elucidado, a maioria dos estudantes, a maioria dos nossos jovens, dos nossos adolescentes e das crianças tem a informação na palma da mão, seja num dispositivo móvel como um celular ou um tablet, ou através da internet no computador ou notebook. Então, a informação por si só, ela busca em qualquer lugar, né? O professor ele tem que assumir uma postura muito mais de trabalhar uma mediação desse conhecimento e de tornear um caminho para esse aluno de que ele consiga fazer uso dessa informação para algum propósito. A gente está aqui conversando, né, sobre os impactos ou sobre o site, o chat GPT, e da maior importância, porque é entender o que esse chat pode oferecer para você, que vai fazer toda a diferença entre você utilizá-lo de uma forma bacana, de uma forma útil e de uma forma sustentável, que ele venha agregar valor à sua vida, como estudante, como profissional, em qualquer campo, né? É isso que vai fazer a grande diferença. Daí a importância do que a Graziela Ortega está hoje aqui explicando para a gente. O que os professores precisam e devem fazer para que eles possam usar o chat como um auxiliar efetivo na educação e não ficar com medo, proibir o corte-cola, né? Porque o pessoal fazia isso, não pode corte-cola do Google, sei, né? Mas atualmente, com toda essa evolução, porque ela não vai parar, qual o que o professor deve fazer? Primeira coisa que é um caminho sem volta, né? Na realidade, a inteligência artificial está no nosso entorno já há bastante tempo, né? O ChatGPT só veio para dar um boom, né? E alastrar essa preocupação no cenário educacional, porque quando você faz uma busca em qualquer buscador na internet e depois isso começa a te oferecer conteúdos em redes sociais, na sua lista de música relacionados àquilo que você buscou, existe uma inteligência rodando ali atrás, né? Quando você escuta uma música em serviços de streaming de áudio, ou mesmo assistir um filme em streaming de vídeo, existe uma inteligência ali rodando por trás que vai te oferecer produtos que estão de acordo com aquilo que você já consumiu, né? Então, a inteligência artificial não é novidade no contexto da atualidade, né? Com o ChatGPT, isso ficou um pouco mais tangível, né? Nos alarmou com relação ao uso da inteligência artificial, porque, de fato, ela está buscando dados de fontes que a gente não sabe exatamente quais são, né? Então, existe uma preocupação em regulamentar essas ferramentas. Mas para a gente desenhar uma regulamentação, né, eu preciso ter realmente, de fato, utilizado para entender qual é o ônus, qual é o bônus, até onde eu posso ir, né, enfim. E a mesma coisa o docente,
né? Então, eu não quero, não vai usar, não. Gente, não tem que ser por aí, não deve ser por aí, né? Porque essa ferramenta, ela hoje está em um ponto que, entre aspas, né? Está no início de uso. Aham. Mas daqui a pouco isso vai fazer parte do nosso dia a dia de contexto de vários profissionais, né? Em várias áreas de atuação. E os nossos alunos têm que estar preparados para isso quando chegar o momento. Então, a primeira coisa que um docente tem que fazer, né, que é o que a gente tem trabalhado aqui na rede do Santa Marcelina, utilizem, entrem no chat GPT, perguntem, façam uso para você, né? Isso. Eu quero dar uma aula sobre inteligência artificial para os meus alunos, explicar o que é inteligência artificial, o que é o chat GPT. Se você entrar no chat GPT e falar, desenhe um plano de aula de 40 minutos explicando o que é inteligência artificial e um chat GPT para crianças entre 10 e 11 anos. Ele vai te dar um plano de aula bonitinho, com alguns exemplos que você pode usar. Agora eu quero um plano de aula para alunos entre 5 e 6 anos. Ele vai fazer a mesma coisa. Então, por que não explorar esse potencial que o chat GPT tem para te agregar nas suas atividades, para enriquecer as suas aulas, para trazer novos insights, né? Primeiro que ninguém nasceu sabendo, né? Verdade. E tem hora que a gente fica tão preso na nossa realidade, no nosso contexto, que trazer uma inovação para um contexto de sala de aula, para sua prática pedagógica, pode parecer difícil, porque você Uhum. está sempre naquele olhar viciado daquele mesmo contexto. Então, vai buscar no chat GPT, né? Faça uma pergunta. Então, outra coisa muito importante para fazer um bom uso de chat GPT, você precisa saber como perguntar. É outro ponto que o professor pode trabalhar com os alunos dele, né? Se eu não souber elaborar uma boa pergunta, eu não vou ter uma boa resposta, né? Perfeito. Então, são muitos os desdobramentos com relação ao chat GPT. Então, assim, ponto de partida, professor, use o chat GPT, experimente, pergunte para ele, olha, eu vou dar uma aula sobre a guerra da Ucrânia. Elabore um plano de aula. Pronto, elabore o plano de aula com desenvolvimento de trabalho de grupos de alunos, de 3 alunos. E ele vai te dar sugestões, né? Ele vai te oferecer informações que podem te ajudar a mudar o seu contexto, a sua prática didática de sala de aula. Graziela, eu me atreveria a colocar um passo ainda necessário nesse olhar e nessa pesquisa que você tão bem orientou, que é você receber o plano de aula com todas aquelas informações, vai checar aquelas informações que estão ali, procura uma outra fonte, vê se elas são válidas e se você precisa corrigir alguma coisa, para você não correr o risco de ensinar algo errado. Por quê? Porque o chat ele vai te oferecer as informações que ele tem. Voltando, a gente já falou, ele não tem compromisso com a verdade, ele tem compromisso em te oferecer as informações que estão registradas nele, sem emoção, sem sentimento nenhum, mas apenas pegando os registros que ele tem, né? E isso é válido para o professor, é válido para os alunos, é válido para qualquer profissional que não queira passar vergonha no final das contas, né? Trazendo uma informação que não é válida. Querida, adorei conversar com você, eu acho que é uma informação super útil. Eu espero que a gente possa conversar um pouco mais sobre essa questão do chat e dos impactos dele na vida das pessoas. E quero te agradecer pela tua participação conosco e deixar aqui o espaço para o teu recado final para o nosso telespectador. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão polêmico, né? Tão em alta nesse momento. A minha reflexão, em primeiro lugar, tanto, né, para docentes como para pais, né, que estão, ai meu Deus, ChatGPT, e agora, aquela preocupação, vai lá, entra, usa, experimenta, vê o que é, né, entende quais são as potencialidades desse recurso, né? A gente tem que fazer desse cenário uma oportunidade e não um problema. Tá? Perfeito. Essa a visão que a gente tem que ter de um novo recurso que está chegando, porque ele não vai embora, ele já está pertencente do nosso contexto, a gente só precisa saber a melhor forma de utilizar.
Muitíssimo obrigada mais uma vez. A gente conversou com a Graziela Ortega, especialista em tecnologia educacional da Rede de Ensino Santa Marcelina. Obrigada mais uma vez a você e obrigada a você, querido telespectador, que participou conosco. Até a próxima.